Ufa, doutor, então foi só uma luxação. Quem nunca ouviu falar essa frase? Eu ouvi inúmeras vezes os pacientes falarem. Principalmente quando você está num ambiente de pronto-socorro, vai atender um paciente e ele pergunta: doutor, quebrou algum osso? Teve alguma fratura? Você fala: não, fratura não teve. Daí a pessoa fala: ufa, ainda bem, então foi só uma luxação. Esse conceito está errado. Tá havendo uma confusão nos termos, mas fica tranquilo que eu vou te explicar tudo certinho. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista focado na articulação do quadril, e hoje eu vou te ajudar a resolver de vez essa dúvida. Foi luxação? Foi uma batida? Foi um trauma? Foi uma contusão? Pessoal, não é só na população leiga que esse termo está sendo usado de forma errada. É muito comum a gente ouvir até em programas de TV. Eu já ouvi, inclusive, na tradução de um filme dublado, a pessoa ligando uma para outra. Escuta, o que aconteceu? Ah, não, o médico está aqui e falou que foi só uma luxação. Ah, então tá bom. Luxação é uma situação grave, é uma urgência ortopédica. Então, para começo de conversa, que eu acho que é o fator principal dessa confusão, luxação e contusão não são as mesmas coisas. Contusão é qualquer forma de batida, de pancada que você pode ter em algum membro, em alguma articulação, que provoca inchaço, provoca grandes hematomas, provoca dor, mas você não tem nenhum dano na estrutura da articulação, diferente da luxação. A luxação, por definição, é a perda da congruência articular. Você já viu alguém que deslocou o ombro? A luxação do ombro é muito mais comum que a luxação de outras articulações. Quando a pessoa luxa o ombro, fica uma deformidade muito grande na articulação. É notável. A pessoa imediatamente perde a função daquele membro, não consegue fazer mais nada, porque é uma dor terrível e a articulação literalmente sai do lugar. Essa é a luxação. Não tem nada a ver com a contusão, apesar dos nomes serem parecidos. Então eu vou mostrar aqui a articulação do quadril, que é uma bola dentro de um soquete. E a luxação da articulação seria o quê? Quando o quadril desencaixa e ele sai do lugar totalmente. É uma situação muito grave. Vocês percebam que quando a pessoa luxa o quadril, a perna encurta, ela fica rodada, a pessoa não anda mais. Então por isso que é até estranho para um ortopedista ouvir: ufa, foi só uma luxação. A luxação, quando ela ocorre também uma lesão de cápsula articular, de alguns músculos e tendões, ligamentos articulares podem ser machucados, o lábio do quadril pode ser machucado durante uma luxação. Então não é uma lesão simples. Algumas vezes uma luxação pode ser mais grave, inclusive, que alguns tipos de fratura, principalmente na mão. A pessoa pode desenvolver algum tipo de problema, como uma instabilidade articular, uma luxação recidivante, que é quando a articulação fica saindo do lugar e voltando para o lugar frequentemente. Pode até necessitar de uma cirurgia para corrigir esse tipo de instabilidade. Então não é uma situação simples, não é só uma luxação. Em comparação com as outras articulações, o quadril é uma articulação muito estável. Você tem, segurando o quadril no lugar, o formato do osso, então a taça que recobre a cabeça do fêmur confere uma boa estabilidade. Você tem o lábio articular, que também contribui para essa estabilidade articular, e você tem os músculos e tendões ao redor do quadril, que quando eles estão bem fortalecidos, tem essa função de estabilização secundária da articulação do quadril. Esse formato dela de bola dentro de um soquete confere muito mais estabilidade, por exemplo, que a articulação do ombro, que a articulação do ombro é como se fosse uma bola apoiada num pino de golfe. Então, você vê que pela natureza do quadril, ele é mais estável. E para luxar o quadril, para ocorrer essa dissociação entre o osso da coxa e o osso da bacia, você precisa de um trauma, de uma energia muito grande para conseguir romper todos esses mecanismos de contenção da articulação e deslocar o osso do fêmur de dentro do osso da bacia. Mas isso pode acontecer. Nos pacientes mais jovens, você precisa de uma queda de uma altura muito grande,
de um acidente automobilístico. Geralmente quem luxa o quadril está numa moto, ou então você tem que bater o joelho de uma forma violenta no painel do carro durante o acidente automobilístico, e você pode ter uma luxação acompanhada de uma fratura. Não necessariamente a luxação vai ocorrer de forma pura. Já nos pacientes mais idosos que têm essa luxação no quadril, você tem que suspeitar que o mecanismo de contenção não está muito adequado. O paciente idoso que cai e luxa o quadril é muito raro. Provavelmente desconfia que ele tem uma atrofia muscular muito grande ou tem uma frouxidão dos ligamentos ali dentro do quadril, mas isso é bem mais raro que a luxação no paciente jovem por acidente automobilístico, infelizmente. A luxação causa muitas sequelas, diferente da contusão, que pode ser tratada com gelo, repouso, elevação do membro. Normalmente essas medidas mais simples resolvem os sintomas da contusão. Agora vocês me perguntam, e a prótese do quadril, Dr. Rafael, pode luxar? Infelizmente ela pode luxar. A complicação, que é a luxação da prótese do quadril, ocorre, dependendo das estatísticas, entre 1 a 3% dos casos. É uma situação grave, porque também é uma urgência ortopédica. Quem luxa a prótese do quadril perde totalmente a função desse quadril e precisa ser realizada com certa urgência uma redução, que é uma manobra onde o médico coloca o componente femoral de volta dentro da tacinha, dentro do componente acetabular. Isso precisa ser feito muitas vezes com sedação ou mesmo com uma nova anestesia. E a melhor coisa que tem a ser feita é evitar com que essa complicação ocorra. A grande maioria dos casos de luxação após a prótese total do quadril ocorre nos 3 primeiros meses pós-cirurgia, onde a cicatriz dos tecidos ali não ocorreu totalmente. Esses pacientes normalmente acabam fazendo aquelas manobras proibitivas, que são manobras que a gente pede para evitar no período pós-operatório imediato. Então, por isso que é muito importante esclarecer todas as dúvidas com o seu cirurgião antes e no período logo após a cirurgia. Não fazer movimentos intempestivos, movimentos bruscos com esse quadril recém-operado. Isso ajuda você a cuidar da tua articulação e ajuda a prevenir essa complicação que é tão temida pelos pacientes e pelos cirurgiões. E os pacientes que têm mais risco de desenvolver a luxação pós-artroplastia do quadril são os pacientes que estão fazendo troca de prótese, ou seja, revisão de prótese. Eles tinham uma prótese, por algum motivo ela soltou, ela parou de funcionar bem, precisou fazer uma troca de prótese, ou seja, foi retirado toda aquela cicatriz da primeira cirurgia e colocado uma prótese novinha, muitas vezes maior que a prótese anterior. Esses pacientes sim estão sob risco maior de luxar a prótese do quadril. Outro grupo de pacientes que pode luxar a prótese, que tem mais risco de luxar a prótese total do quadril, são os pacientes que tiveram fratura do colo do fêmur e precisaram fazer a prótese do quadril. Por que isso, Dr. Rafael? Porque esses pacientes normalmente não têm uma rigidez articular grande. Não são pacientes que anteriormente eram doentes, que tinham artrose do quadril, são pacientes que tinham a vida normal, apenas um osso mais frágil, um osso com osteoporose, caíram e quebraram o fêmur. Você coloca a prótese do quadril deles, mas todos os tecidos ao redor, cápsula, músculos, tendões, são todos molinhos, não tem aquela rigidez característica de quem tem desgaste do quadril. Esses pacientes, se não forem bem orientados, eles vão querer fazer todos os movimentos que eles faziam antes da cirurgia. E nesse caso eles têm mais risco. Em algumas casuísticas falam de até 10% de risco de luxação para esses pacientes que fizeram prótese do quadril e tiveram fratura do colo ou fizeram revisão de prótese total do quadril. A mensagem que fica então desse vídeo é que você não pode confundir luxação com contusão. Para quem teve uma contusão, só fazer gelo, repouso, consulte um ortopedista para afastar alguma fratura. Se não tiver nada, gelo, repouso e algum tempinho depois você vai estar bem. Agora, quem teve uma luxação, você tem uma urgência ortopédica e precisa ser tratada. Então, corre para um hospital, liga para o seu cirurgião, se for o caso de um paciente que já teve prótese, porque você vai ter uma situação para lidar daqui para frente. Espero ter resolvido essa dúvida.
Um grande abraço, até a semana que vem e fui!